Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, somente com perguntas e respostas da semana 15 a 21 de julho, que tem o tema Como Jeová vai julgar as pessoas no futuro? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, uma parte importante de nossa reunião, onde nos edifica, aumenta a nossa fé e nos ajuda a entender os procedimentos da organização de Jeová. Então nesse vídeo nós vamos considerar o estudo da Sentinela com o seguinte tema: Como Jeová vai julgar as pessoas no futuro? O texto base de nossa consideração é o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Jeová não deseja que ninguém seja destruído. Qual o objetivo? Fortalecer nossa confiança de que, quando Jeová julgar as pessoas no futuro, ele vai fazer o que é certo e justo. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1 e obtendo as respostas. Então a primeira pergunta: por que podemos dizer que estamos vivendo uma época emocionante? Porque conseguimos ver o Rei do Sul e o Rei do Norte lutando para dominar o mundo. Também vemos as boas novas do reino serem pregadas e milhões de pessoas estão escolhendo servir a Jeová. Segunda pergunta: do que podemos ter certeza e o que precisamos reconhecer? Então podemos ter certeza que quando a grande tribulação começar, nós já saberemos o que fazer para continuar fiéis a Jeová e unidos. Precisamos reconhecer que algumas coisas do futuro nós não sabemos. Pergunta 3. No passado, o que dizíamos sobre as pessoas serem salvas depois do começo da grande tribulação e por quê? Então dizíamos que depois que a grande tribulação começasse, ninguém mais teria oportunidade de servir a Jeová e sobreviver ao Armagedon, porque achávamos que o dilúvio representava exatamente o que aconteceria no futuro. Pergunta 4. Por que não dizemos mais que todas as coisas que aconteceram nos dias de Noé representam algo no futuro? Porque a Bíblia não dá a entender isso. Jesus, embora tenha comparado os dias de Noé com a sua presença, ele não deu significado especificados ou específico a cada evento. Pergunta 5, parte A. Como Noé mostrou fé? Então, assim que ele ouviu o aviso de Jeová, ele começou a construção da arca. Parte B. De que maneiras a pregação que fazemos hoje é parecida com a pregação de Noé? Bem, a nossa pregação é parecida porque, assim como Noé não conseguiu pregar para todas as pessoas, nós também não conseguiremos pregar para todas as pessoas antes do fim. Pergunta 6 e 7. Por que podemos dizer que não vamos conseguir pregar para todas as pessoas antes de o fim chegar? Porque Jesus disse isso aos seus discípulos, que eles não conseguiriam percorrer todas as cidades, ou seja, eles não conseguiriam pregar para cada pessoa antes de sua volta. Pergunta 8. Que pergunta pode surgir sobre como Jeová vai julgar as pessoas no futuro? Então a pergunta é: e aquelas pessoas que não tiveram a chance de ouvir as boas novas antes da grande tribulação começar? O que vai acontecer com elas? Pergunta 9. O que Jeová vai fazer no futuro? Então Jeová ele vai ressuscitar os injustos e isso nos leva a outras perguntas. Pergunta 10. Que outras perguntas podem surgir? Mas e as pessoas que morreram durante a grande tribulação? Elas vão ter a chance de ressuscitar? Nesse caso, o que vai acontecer com elas? Será que elas estarão entre os injustos que serão ressuscitados no novo mundo? Pergunta 11. As pessoas serão julgadas no Armagedon com base no quê? Com base em como tratar os irmãos de Cristo. Pergunta 12 e 13. Que reação algumas pessoas talvez tenham depois da destruição de Babilônia a Grande?
Então, algumas talvez se lembrem que as testemunhas de Jeová já diziam que isso iria acontecer. E quando elas perceberem isso, provavelmente irão procurar esses irmãos, assim como mostra a gravura. Pergunta do 14:15. Será que o futuro eterno de uma pessoa depende de quando ela morreu ou de onde ela mora? Não. Jeová é o juiz perfeito. As decisões dele são sempre justas e certas. E independente de onde a pessoa more, ela pode ser ressuscitada, e somente Jesus e Jeová têm esse poder de decidir. Pergunta 16. O que nós sabemos sobre Jeová? Sabemos que Jeová nos conhece, nos ama, e caso ele decida nos ressuscitar, ele tem o poder de nos trazer exatamente como éramos, e também com as lembranças. Pergunta 17. O que vamos ver no próximo estudo? Vamos responder a duas perguntas: por quê e o que nos motiva a continuar pregando com ânimo as boas novas. Perguntas de recapitulação. A primeira: sobre o modo como Jeová vai julgar as pessoas no futuro, quais são algumas coisas que não sabemos? Então, nós não sabemos se pessoas terão oportunidade de arrependimento depois de começar a grande tribulação. Também não sabemos se pregaremos a todos antes do fim chegar. A segunda pergunta: que coisas já sabemos? Então, sabemos que as pessoas serão julgadas com base em como tratar os irmãos de Cristo. Sabemos que pessoas conhecerão a Jeová durante a grande tribulação e depois do Armagedom, e que pessoas serão ressuscitadas, mas Jeová decidirá quando e como isso acontecerá. E a última pergunta: do que podemos ter certeza? Então, nós temos a certeza que Jeová vai julgar cada pessoa de maneira justa e com misericórdia, pois Ele nos ama. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Foi uma consideração mais dinâmica e rápida, porque é somente com perguntas e respostas. Então, muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.